Oi pessoal, nesse segundo vídeo de plano nós vamos falar da classificação do plano. Essa classificação ela é feita dependendo da posição do plano alfa em relação aos planos de projeção, π e π'. Um plano ele pode ser projetante se ele é perpendicular a um dos planos de projeção, ou não projetante se ele é oblíquo em relação aos dois planos de projeção. Vamos começar com o plano horizontal. O plano horizontal, a definição no espaço é que ele é paralelo ao plano horizontal de projeção. Em épura, é que não existe o traço horizontal. Aqui nós temos o plano no espaço, um plano horizontal que é paralelo ao π, e em épura temos só o alfa'. O alfa', que é a interseção do plano com o alfa, não existe, já que são paralelos. Bom, em épura, as propriedades são que o alfa', como já tínhamos dito, ele é paralelo à linha de terra. Nesse plano, ele se projeta em verdadeira grandeza no plano horizontal, quer dizer, qualquer objeto que nós tenhamos aqui, a projeção dele no plano horizontal tem exatamente a mesma forma, o mesmo tamanho. Esse plano horizontal ele é perpendicular ao π', ele é um plano projetante. E o fato dele ser perpendicular ao π' faz com que todos os objetos que estejam no π', ou melhor, no plano alfa, vão se projetar no π' na linha de terra, no alfa'. Particularmente, se eu quero saber se um ponto A está no plano alfa, basta verificar se o A' está no alfa'. Por exemplo, aqui em épura, se eu tenho o A' na reta, na projeção alfa', o A pode estar em qualquer posição aqui, desde que, claro, nas linhas de terra do A', que esse ponto A vai estar no plano alfa. Basta verificar se o A' está no alfa'. O A não precisa verificar. Retas pertencentes ao plano. No plano horizontal, nós temos a reta AB, que é horizontal, que é paralela ao plano π. Temos a reta de topo BC, uma reta perpendicular ao π', e também temos a reta fronto-horizontal, CA, que é paralela aos dois planos. Bom, o plano frontal. O plano frontal, a definição no espaço é que ele é paralelo ao π', paralelo ao plano vertical de projeção. Temos aqui um plano frontal, que é paralelo ao plano vertical ao frontal de projeção. Ele tem um traço alfa', que é paralelo à linha de terra, já não tem o traço alfa', já que ele é paralelo ao π'. Em épura, como nós vimos, basta verificar para determinar se é um plano frontal, se ele não tem o alfa', se não existe o traço vertical de projeção. Bom, propriedades, como já tínhamos dito, o alfa', é paralelo à linha de terra. Esse plano ele se projeta em verdadeira grandeza em π'. Qualquer objeto que esteja aqui no plano vai se projetar com o mesmo tamanho e forma em π'. Esse plano é perpendicular ao π. Isso acarreta que, para verificar se um ponto está no plano alfa, basta verificar se o A pertence ao traço horizontal. Então, aqui nós vemos esse ponto A está no plano. Por quê? Porque o A está no alfa'. Não importa a posição do A'. O A' pode estar em qualquer posição aqui, desde que na linha de chamada do A, que esse ponto vai estar no plano frontal. Retas pertencentes ao plano frontal. Temos aqui a reta B, que é uma reta frontal, a reta BC, que é vertical, que é perpendicular ao plano π, e temos a reta C, fronto-horizontal. O terceiro plano é o plano de topo. A definição do plano de topo no espaço é que ele é perpendicular ao π', mas oblíquo em relação ao π. Aqui nós temos um plano de topo perpendicular ao plano vertical de projeção,
mais oblíquo em relação à horizontal. Isso faz com que em épora nós tenhamos isso. O alfa-π é sempre perpendicular à linha de terra e o alfa-π' oblíquo em relação à linha de terra. Está aqui a definição em épora. É um plano que não se projeta em verdadeira grandeza, já que ele é oblíquo em relação aqui ao plano horizontal e ao vertical também, quer dizer, ele é perpendicular, mas claro, um objeto aqui no plano alfa vai se projetar aqui com um tamanho diferente no plano π. E no plano π' vai se projetar com uma linha reta. Os únicos planos que se projetam em verdadeira grandeza são o horizontal e o frontal, porque são paralelos ao plano horizontal e vertical de projeção. Bom, esse plano de topo ele é perpendicular ao plano vertical de projeção. Então, para verificar se o ponto está no plano alfa, basta verificar se o A' está no alfa-π'. Essa situação aqui. Esse ponto A, projeções A' vertical e A horizontal. Como o A' está no alfa-π', o ponto A no espaço está no plano alfa, independente da posição de A. Basta verificar se as projeções verticais do ponto estão no traço vertical do plano. Isso vale, claro, não só para pontos, mas para qualquer objeto. Por exemplo, uma reta. Para verificar se uma reta está no plano alfa, por exemplo, essa reta C, basta verificar se a projeção vertical dela, que no caso vai coincidir aqui com alfa-π'. As projeções horizontais não importam, né, nos pontos da reta. Retas pertencentes ao plano de topo. Nós vemos aqui a reta B, que é uma reta de topo, que é perpendicular ao π'. Temos a reta BC, que é uma reta frontal, que é paralela ao plano vertical ou frontal de projeção. E temos a reta C, que é uma reta qualquer. Agora temos o plano vertical. A definição do plano vertical no espaço é que ele é perpendicular ao plano horizontal de projeção, mas oblíquo em relação ao plano vertical. Em épora, nós vemos o alfa-π' agora que vai ser sempre perpendicular à linha de terra, o alfa-π oblíquo. Ele não se projeta em verdadeira grandeza, e como esse plano ele é perpendicular ao plano horizontal de projeção, para verificar se o ponto está nesse plano, basta verificar se o ponto A, se a projeção horizontal do ponto, está na projeção horizontal do outro, no traço horizontal do plano. Como aqui, por exemplo, se eu quero verificar se o ponto C está no plano, basta verificar se a projeção C está no alfa-π. E claro, para retas a mesma ideia. Bom, retas pertencentes ao plano vertical. Nós temos a reta vertical, o AB, que é perpendicular ao plano horizontal de projeção, a reta BC, que é horizontal, que é paralela ao π, e a reta C, que é uma reta qualquer. Bom, o quinto plano é o plano de perfil. O plano de perfil é aquele que é perpendicular tanto ao plano horizontal quanto ao vertical de projeção ao mesmo tempo. Em épora, nós vemos aqui um plano de perfil. Os dois traços, tanto horizontal quanto vertical, eles coincidem numa única linha. E essa linha, claro, é perpendicular aqui à linha de terra. É um plano que não se projeta em verdadeira grandeza. E como ele é perpendicular tanto ao π quanto ao π', as projeções do ponto, por exemplo, se o ponto está no espaço, ele necessariamente, a projeção horizontal vai estar no traço horizontal do plano e a projeção vertical também no traço vertical do plano. Quer dizer, para pontos desse plano, tanto as projeções horizontais quanto as verticais vão cair nos respectivos traços do plano. E claro, isso não vale só para ponta ou para reta, vale para qualquer objeto que esteja aqui, como esse triângulo. Retas pertencentes ao plano. Temos a reta de perfil, essa reta AB, que é uma reta de perfil.
Como vemos aqui, as projeções dela, né, coincidem aqui, né, com απ' e απ'. Temos a reta vertical, BC, perpendicular ao π, e a reta C, reta de topo. Agora vamos analisar os planos não projetantes, aqueles que não são perpendiculares a nenhum plano de projeção. Antes, nos planos projetantes, nós vimos que era fácil identificar a pertinência de ponta e reta nesses planos. Já nos planos projetantes, não. O primeiro plano que nós vamos analisar é o plano paralelo à linha de terra, ou plano rampa. Esse plano paralelo à linha de terra, a definição no espaço é que o plano é paralelo à linha de terra e, além disso, ele é oblíquo em relação aos dois planos de projeção. Em Épora, nós temos essa situação. Os dois traços, tanto o horizontal quanto o vertical do plano, são paralelos à linha de terra. Bom, ele é oblíquo em relação aos dois planos, ele não se projeta em VG em nenhum dos planos. E para obter pertinência de ponto ou reta, nós não podemos só verificar se uma das projeções dos pontos está um dos traços do plano. Isso não acontece quando nós verificamos aqui o ponto A, por exemplo, aqui está no plano, mas nem o A está no απ, nem o A' no αp'A. Para verificar a pertinência nesse caso, nós podemos fazer uma vista de perfil, como nós fizemos no primeiro vídeo de planos, naquele exercício sobre recuperar, né, um traço de um plano, no caso paralelo de terra. Retas pertencentes a esse plano. Nós temos a reta AB, que é uma reta fronto horizontal, a BC, que é de perfil, e a reta CA aqui, que é uma reta qualquer. Um outro plano é o plano que passa pela linha de terra. A definição dele no espaço, bom, é essa mesmo, o plano contém, né, a linha de terra. Em Épora, acontece que os dois traços agora coincidem com a linha de terra. Como já tínhamos visto antes, esse plano é o único plano de geometria descritiva que só os traços não definem um plano. Nós precisamos de um ponto extra M para que o plano fique bem definido, um ponto M que está contido no plano. É o plano que é oblíquo em relação a outros dois, ele não se projeta em VG, não é paralelo nenhum dos dois planos de projeção. Esse aqui pode ser considerado um caso particular do plano paralelo de terra, se considerar um paralelismo ou coincidência, né, como também paralelo. Para fazer a pertinência no ponto desse, nós também precisamos aplicar a vista de perfil, como no caso do plano paralelo de linha de terra. Aqui nós temos as retas pertencentes ao plano que passa pela linha de terra. Por exemplo, a reta fronto horizontal AB. Aqui nós temos uma reta de perfil BC e uma reta qualquer CA.